Padre Fábio, quem escreveu foi a Mara Suede Sobral, lá de Guarulhos, São Paulo. Até que ponto a psicologia pode ajudar uma pessoa com depressão? A psicologia pode ajudar uma pessoa com depressão, como a gente já falou isso aqui algumas vezes, há muitas espécies de depressão. Uma delas é química. A pessoa precisa de um medicamento para regularizar o organismo, né? Está faltando uma série de coisas. Agora, a psicologia ela é boa em todos os casos, seja na depressão motivacional, às vezes a pessoa passou por um processo de perda. É interessante porque até o processo de perda pode ser também desencadear uma depressão química. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente perde alguém na nossa casa, na nossa família, toda vez que a gente passa por um processo de tragédia, de acontecimento doloroso, geralmente a gente perde o apetite. Quando a gente perde o apetite, a gente entra dentro de um ciclo vicioso de não se alimentar bem. E quando a gente não se alimenta bem, o organismo vai vivendo um déficit, né? Ele vai perdendo aquilo que ele armazenou e de repente ele está totalmente fragilizado. Muitas vezes a depressão entra na nossa vida assim, com um acontecimento que modificou a nossa rotina. Não é só o acontecimento, né? Mas é o tanto que a rotina foi modificada que às vezes define um quadro de depressão. Então a pessoa tinha uma atividade física. Por causa daquele momento de tumulto, de muito trabalho, ela parou de fazer a atividade física. Muita gente fica deprimido ali, nesse momento. Quando ela perde a rotina, quando ela deixa de fazer o que ela fazia, quando ela entra dentro de um outro ritmo e aos poucos ela vai entristecendo. Há uma pesquisa interessante que foi feita, estava lendo outro dia sobre isso, que um grupo de pessoas lá, 100, 200 pessoas, que tinham atividade física regularmente, e você sabe que para ser considerada atividade física é preciso ser no mínimo 3 vezes por semana com um espaço de tempo 30 a 40 minutos. Fora isso não é atividade física, viu? É vida sedentária mesmo. Se você não tem a regularidade de 3 dias na semana, de meia hora a 45 minutos de atividade física, é vida sedentária. Então essas pessoas que tinham uma atividade física, isto é, acima de 3 dias ou mais, elas foram retiradas das atividades físicas. E 87% destas pessoas tiveram sintomas de depressão após 3 meses. Algumas começaram a viver num processo de tristeza mais intenso, com algumas semanas, e depois de 3 meses, muitas dessas pessoas estavam com quadros de depressão estabelecidos. Muito interessante. Então a gente precisa tomar cuidado. Agora, o que a psicologia faz? Justamente ajudar a gente colocar as coisas no lugar. É não deixar que a rotina seja tão alterada. O que a psicologia vai fazer? Desculpa, gente, nós estamos com um probleminha de som aqui. O que a psicologia vai fazer é justamente não permitir que aquela pessoa perca o ritmo da vida. O que o processo terapêutico ajuda, minha gente, é a gente não perder o fio da meada, na expressão popular, né? Porque isso é muito interessante, é o esforço que a gente faz para que aquele acontecimento não nos mate também. E aí você vê a reação de muitas pessoas que logo em seguida, olha, eu vou voltar a trabalhar, eu não vou ficar trancado dentro de um quarto escuro, porque minha vida precisa continuar, eu tenho filhos para criar, eu tenho um marido que precisa de mim, eu tenho uma esposa que precisa, eu tenho filho, eu tenho pai. Enfim, você descobre um motivo para você não parar. Gente, a depressão ela chega na nossa vida aos poucos, não é da noite para o dia. A não ser que seja uma tragédia que aconteceu, um acidente que morreu uma pessoa e aquilo nos retirou o chão, nos retirou a tranquilidade, mas o processo do luto, e o Freud nos ajuda a entender bem isso, o que é organizar o luto para Freud? É justamente você viver o processo do lamento, do choro, mas como reconstrução. Então aí a gente descobre que é possível a gente fazer do momento da dificuldade um trampolim para a mudança. Nós não permitimos que a realidade seja definitiva. Nós não permitimos que aquele fato desastroso venha prejudicar o andamento da vida.
qual é o grande desafio, né? Para a gente que vive esta luta constante? Porque todos nós estamos vivendo constantemente essa luta, todos nós temos motivo para ficar deprimidos. Se você quiser, você encontra na sua vida todo dia motivo para ficar deprimido. O que vai fazer diferença para a depressão não entrar na nossa vida é a gente reagir na hora. É quando você permitir, olha, eu estou parando de comer direito, estou comendo muita bobagem, eu não estou me alimentando do jeito que eu preciso, eu não estou fazendo uma atividade física, eu estou permitindo que o meu tempo seja estressante demais, tudo o que eu faço na vida é muito estressante, eu não estou tendo tempo para o meu descanso, eu não estou tendo tempo para o meu repouso. E aí você então, você encontra e descobre em você mesmo as armas para lutar contra esse processo, que às vezes é tão doloroso na vida de uma pessoa e que leva até o suicídio, gente. Hoje nós temos muitos casos de depressão que chegam, né? Que chegam ao extremo do suicídio. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Você mesmo. É uma pergunta boa. Como é que você está administrando as suas tristezas? Como é que você administra as suas dificuldades na vida? Como é que você administra os seus dissabores? Aquilo que fugiu ao seu controle. Eu tenho uma facilidade de me irritar muito, né? Eu fico irritado com muita facilidade. E administrar a irritação é um jeito... Eu preciso descobrir um jeito de administrar essa irritação, porque senão cada vez que eu fico bravo, eu libero no meu organismo uma toxina terrível. Cada vez que você se irrita, cada vez que você grita, que você briga, você está liberando no seu organismo uma toxina altamente nociva a você mesmo. Uma toxina que lhe adoece, uma toxina que lhe retira a saúde. Por isso que quem fica bravo o tempo todo, em pouco tempo, vai ficando contrariado demais, a pessoa vai adoecendo. Se bem, eu me lembro que a minha mãe, uma vez ela voltou do médico, ela falou assim, o médico falou que eu não posso mais ter contrariedade. Eu falei, então nós vamos ter que matar a senhora. Que quem não pode ter contrariedade nessa vida? Todo mundo tem contrariedade nessa vida, não é verdade? Então, se não pode ter contrariedade, nós vamos ter que matar a pessoa. Não, não se trata disso. Não é que eu não tenho que ser contrariado. Claro, se você está num meio onde as pessoas estão prejudicando demais a vida do outro, né? Então a gente precisa fazer um esforço para a gente não levar tanto problema para aquela pessoa. Sobretudo se trata de uma pessoa idosa. Eu acho que às vezes nós somos injustos demais com nossos idosos. Nós partilhamos com ele problemas que ele não vai poder resolver. Nós só vamos esquentar a cabeça dele. Eu penso 2, 3 vezes antes de contar os problemas que eu tenho para minha mãe, porque eu sei que ela não pode resolvê-los para mim. Agora, se eu sei que ela vai me ajudar, se é só o aconchego dela que eu estou precisando, então não tem nenhum problema em eu procurar e contar. Agora, se eu vou contar só para encher a cabeça, não, é muita irresponsabilidade, chega a ser uma falta de caridade. Quando você conta um problema seríssimo para o outro que você sabe que não vai poder lhe ajudar. Desabafe, mas desabafe com quem tem estrutura para ouvir o que você vai dizer. Não vai desabafar o que você está aí, que é grande, que é problemático, com uma pessoa que é mais frágil, que está aí com problema na vida e não dá. Então a gente precisa tomar o cuidado para aprender a administrar o que é contrário a nós. Então eu pego o que me contraria neste momento e vou, não, será que eu tenho tanta razão para ficar bravo assim? Será que eu tenho tanto motivo para ficar irritado com isso? Hoje mesmo eu estava conversando com a Mônica, que trabalha comigo lá no escritório em Belo Horizonte, e eu pedia desculpa a ela. Eu falei, Mônica, me desculpa, porque essa semana eu estou nervoso demais. E às vezes eu falo no rádio, né, no Nextel, solicito alguma coisa, já solicito irritado. E eu não posso fazer isso, porque não é só o outro que fica chateado comigo, mas sou eu também que vou construindo uma série de coisas ruins dentro de mim. Eu vou descarregando dentro de mim uma química horrorosa. E pelo amor de Deus, eu não mereço essa química horrorosa e o outro não merece. Então, qualificar isso, né? Aí a gente evita a depressão do outro, evita a tristeza do outro. A gente evita o que é ruim na vida. A gente sabe que é difícil, porque na hora que você está com o sangue fervendo, mas é bom a gente sempre lembrar disso, não custa. E reconhecer isso é tão bom, a gente se compromete, né? Eu não quero esconder os meus defeitos, eu quero
contá-los para eu me comprometer com aqueles que sabem que eu tenho tal defeito.